Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso Instituto Teólogo Rafael Cardoso. Desta feita, a segunda aula sobre angeologia. Nós abordamos na primeira aula, para nós refrescarmos a memória, que tudo que nós sabemos sobre os anjos é que eles foram criados por Deus. Eles não são seres eternos, foram criados, são criaturas. Nós também abordamos na primeira aula que eles foram criados antes de nós, num período, num princípio anterior ao nosso. Nós também abordamos nesta primeira aula, na aula que se passou, que eles foram criados em estado de santidade, de perfeição, onde nós analisamos isso em Judas, capítulo número 1, verso 6, nós vimos que Deus os colocou em um determinado estado, eles abandonaram esse estado de forma voluntária, eles quiseram sair desse estado e causaram uma rebelião. E como nós temos certeza de que houve uma rebelião nos céus? A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 12, verso de 3 ao 4, algo interessante, que o dragão, ele com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas que haviam nos céus, ou seja, 1/3 dos anjos. A Bíblia nos dá indícios de que Satanás ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. Existem outros textos para nós confirmarmos isto. Isaías, Isaías de capítulo 14, verso do 12 ao 15. Isaías 14, do verso 12 ao 15. Bem como Ezequiel, capítulo 28, versos do 12 ao 17, vão estar nos dando algumas referências sobre o que ocorreu nesse período, lá nos céus, na eternidade. E o que nós podemos entender, embora alguém possa dizer que estes textos estejam se referindo a homens, a autoridades, que existiam na época, nós podemos entender por tipologia bíblica que tem algo além do que para homens. Por quê? Porque se nós lermos os textos, nós vamos ver que existe lá uma afirmação, leia o texto depois, estavas no Éden, jardim de Deus. Qual ser humano já esteve no Éden, jardim de Deus? Apenas Adão e Eva, ninguém mais. Então, nós podemos entender que nós, podemos compreender e entender que apenas Adão e Eva estiveram lá. Então, tipologicamente, nós podemos aferir ou inferir que um ser já esteve lá. Também diz que este ser ele era coberto por carbúnculo, topázio. Qual ser humano já foi coberto por carbúnculo, topázio, entre outras pedras preciosas? Nenhum. Então, nós podemos entender que fala de um ser não humano que esteve coberto por essas pedras preciosas. Também diz, nesses textos, que este ser andava sobre pedras afogueadas. Qual ser humano tem capacidade de andar sobre pedras afogueadas? Nenhum de nós. Então, nós podemos entender que existia um ser que andou sobre pedras afogueadas. Então, o que nós podemos aferir destes textos? Que existiu em algum momento um ser que procurou subir até os céus e se tornar semelhante ao Altíssimo, ou tomar um peso de igualdade, assumir o lugar de Deus, um lugar que não era dele, abandonou o seu posto, o seu estado, e foi em busca de um outro estado, e houve ali uma rebelião. Nós entendemos por esses textos que houve uma rebelião ali nos céus. Mas a Bíblia fala, de certa forma, nos aponta que houve uma batalha, e nesta batalha, Satanás foi precipitado por terra. Alguns acreditam que essa precipitação gerou o caos de Gênesis capítulo 1, ao qual fala que a terra era sem forma e vazia. Mas em Isaías também diz que a terra não fora criada sem forma e vazia. Então alguns entendem ou subentendem que houve uma criação primeira, ao qual Satanás estava, ainda não era Satanás, era um anjo, de Deus, ao qual ele tinha o governo da terra, mas ele subiu, tentando tomar o lugar de Deus, e ele foi precipitado por terra, e houve esse caos,
sem forma, vazia, né? Ao qual nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 1. O que nós podemos mais dizer a respeito dos anjos? Os anjos foram feitos para servir a Deus, executar juízos, proteger e guardar, levar mensagens, auxiliar os santos, conforme nós podemos ler em Salmos 91, 11. Também podemos ler lá em Hebreus 1,14, que eles são espíritos ministradores, né? Então, eles estão para nos servir. Então, esse negócio de anjo da guarda, às vezes nós damos muita vazão a estas coisas, esse misticismo, essas crenças populares, né? É uma coisa que não se coaduna com as sagradas escrituras, né? Estão para servir, executar a vontade de Deus. Se em algum momento Deus mandar um anjo proteger um dos seus, ele vai proteger, mas não implica dizer necessariamente que o anjo vai viver ali a vida inteira do lado de alguém num determinado período durante toda a sua vida, né? Porque quem nos guarda é o Senhor. Os anjos estão ali para servir, executar a vontade de Deus. São criaturas que estão ali para servir a Deus e, de certa forma, também nos servem, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Quanto à hierarquia, os anjos também têm a sua hierarquia. E que hierarquia seria esta? Nós podemos falar, nós protestantes, evangélicos, acreditamos, existem outras hierarquias, talvez em outras situações, em outros entendimentos cristãos, mas nós, de origem, de matiz, de certa forma, protestante, acreditamos que a hierarquia segue aquilo que está no nosso cânon. Anjos, arcanjo, querubins e serafins. Anjos, arcanjo, querubins e serafins. O que significa cada um destes? Serafins vem do hebraico serafim, que significa seres que ardem, ou seja, ardentes, inflamados, consumidos pela glória. Estes seres estão tão perto de Deus, conforme diz lá em Isaías, no livro de Isaías, que eles clamam santo, 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 né? Isaías 6, né? Você vai estar lendo aí do 1 ao 3, você vai estar podendo ver que esses seres clamam santo, 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 estão ali, né, voando ao redor do trono, então eles queimam de tanta glória de Deus, eles são seres inflamados que queimam pela glória. Esses são os serafins. A Bíblia também nos aponta a figura dos querubins, também no plural. Serafins no plural, querubins no plural. Os querubins são interessantes. Se você ler Ezequiel, capítulo 1, e discorrer o texto, vocês vão ver ali aquela situação das rodas, né? E eles são querubins. Eu poderia dizer que os querubins estão associados ao trono de Deus, à presença de Deus. Ou seja, eles são portadores do trono móvel de Deus. Onde a glória de Deus está, os querubins estão, porque eles são portadores do trono móvel de Deus. Eles levam essa glória de Deus junto. Tanto é que, por ocasião da arca da aliança, havia os querubins que estavam por cima da arca, representando que a glória do Senhor estava sobre aquele lugar. Também a Bíblia fala sobre a figura de arcanjo, e nós entendemos que existe apenas um arcanjo, no singular. Arcanjo vem de arche, que significa principal, chefe, líder, e ângelos, que significa mensageiro, ou seja, o principal mensageiro. E nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que este arcanjo é o arcanjo Miguel, segundo está lá em Judas 1, 9, bem como podemos ver a figura do arcanjo Miguel lá em Apocalipse 12, 7. E os anjos? Os anjos não passam de mensageiros. Os anjos vem de ângelos, que significa mensageiro. Os anjos são apenas seres que levam mensagens, né? De uma forma bem chula, podemos dizer que eles são como correio. Vão e voltam, né? Executando a vontade de Deus. Eles transmitem mensagens de Deus e nos protege o povo de Deus. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso, e eu convido a você, né, que ainda não é matriculado em nosso curso, está assistindo esta aula, que possa se matricular em nosso curso totalmente gratuito, né? Bem como nos comentários abaixo vai estar aí também um link ao qual você vai estar sendo direcionado aos meus livros, né? Tem alguns livros escritos pela minha pessoa na plataforma da Hotmart, A Predestinação sob uma Perspectiva Calvinista, Mártires. Tenho também aí
um livro de ficção muito interessante, A Grande Batalha, né? E você vai estar abençoando o nosso ministério. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.